Oi pessoal, hoje eu vou falar como eu aprendi inglês depois dos 30 anos e como o inglês me ajudou no processo de adaptação morando aqui nos Estados Unidos. Mas antes de começar, eu acho muito importante passar um histórico, uma retrospectiva. Eu pedi para os meus pais entrar num curso de inglês ainda pequena e meus pais me colocaram. Eu também tive acesso à aula de inglês no meu colégio. Depois de um determinado tempo, eu fiquei muito frustrada, eu não conseguia avançar no meu inglês, tinha muita dificuldade com o verbo e da mesma forma que eu pedi para entrar no inglês, eu pedi para sair. Muito resistente, minha mãe me tirou do curso de inglês. Quando eu entrei na faculdade, eu vi a necessidade de voltar para o curso de inglês. Não só porque existiam muitos termos em inglês, como também para conseguir um estágio, um emprego e até ser promovida, o inglês seria um diferencial. Voltei a estudar inglês e encontrei a mesma dificuldade, a mesma barreira com verbos e preposições. Saí do inglês. Quando eu comecei a trabalhar, eu vi a necessidade do inglês, de como seria importante como instrumento de ascensão profissional. Voltei para o curso de inglês e encontrei a mesma barreira e frustração. Como eu entrei, eu também saí. Depois disso eu abandonei e fiquei tentando aprender com módulos, cursos online, mas de uma forma muito esporádica, até eu começar a trabalhar numa empresa brasileira que tinha contato com um escritório americano. Eu não falava inglês, a única coisa que eu falava era I'm sorry, I don't speak English very well. Muitos dos meus amigos, meus companheiros de trabalho me ajudavam e eu também usava o Google Tradutor para poder fazer algum e-mail. Quando eu vim para os Estados Unidos em 2015, eu procurei uma amiga que trabalhava num escritório de intercâmbio e falei assim, vou fazer uma imersão de 1 mês para poder aprender o inglês. E ela naquele momento foi muito sincera comigo falando, em 1 mês você não vai aprender inglês. Então eu pensei, então vou fazer o curso de 3 meses ou de 6 meses. Ela, Manu, você só vai aprender inglês quando você se expor ao inglês. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu decidi vir para os Estados Unidos, viajei bastante. Quando fiquei no Brooklyn, em Nova York, eu comecei a procurar escolas. Eu tenho um post no blog, até um vídeo aqui no canal que eu falo melhor sobre essas 4 maneiras de que eu aprendi inglês em Nova York. Foi muito importante esse processo, porque foi um processo de construção. Eu estudei primeiro na Biblioteca Pública de Nova York, os cursos são em inglês, eles não pedem documentação, eram 2 vezes na semana e além do curso de inglês eu também fiz um curso de cidadania, tudo para ter contato com a língua. Depois eu fui no International Center, que é um centro de estudos bancado pela igreja, entrei na fila de espera, além das aulas lá eu também fiz uma aula particular de conversação. Eu senti a necessidade de ter uma coisa mais puxada e eu fiz o Baruch College, que é uma universidade, e eu fiz 3 meses. Nesse caso eu paguei e foi um investimento alto, além da mensalidade e do material, que são os livros, eu também paguei aí a alimentação, transporte, então você tem que ter um planejamento. Foi nesse curso que eu li o meu primeiro livro em inglês e que eu entendi e que foi um livro maravilhoso, Big Magic, da Elizabeth Gilbert. Inclusive recomendo em português ou em inglês. Percebi que eu tinha melhorado muito em inglês, recebia muitos elogios, mas eu sentia a necessidade ainda de trabalhar, principalmente a gramática. E foi aí que eu entrei na escola ELSC, que é uma escola que não tem mais em Nova York, mas tem em outras cidades aqui dos Estados Unidos. Aprendi bastante. Um ano depois, 2019, eu fiz o curso na Columbia University. Tem no post do blog que tá o link aqui embaixo. Qual desses ensinamentos foram melhores? Não tem um que seja melhor e que se destaque, porque cada um foi perfeito para mim para aquele momento e eu senti realmente que eu melhorei o inglês. Mas nada disso adianta se eu voltasse para casa e falasse em português. E isso é muito importante falar, porque na sua maioria das vezes você pensa que você vai aprender inglês num estalo, quando na verdade é como um processo de alfabetização. Você precisa se expor à língua, você precisa falar, você precisa errar, você precisa estar em contato com o idioma. Isso é muito importante. Aqui, as pessoas não estão preocupadas em ver que você tem uma ou outra palavra errada. Elas querem entender a ideia. Se exponha ao inglês, não tenha medo ou receio. E uma coisa que eu percebi, que o inglês me ajudou muito no processo de adaptação, me deu mais a sensação
sensação de pertencimento ao lugar. E isso ninguém tira de mim. Saber me comunicar no mercado, numa loja ou então numa conversa de bar, isso é muito importante de você se sentir parte mesmo do todo. Eu queria encorajar você a testar e falar. Nada adianta você pagar muito e ficar tempos na aula de inglês quando depois você volta para casa e fala o português, quando você não se expõe ao idioma. Se você mora aqui nos Estados Unidos e você tem uma comunidade muito forte de brasileiros e você sempre fala português, você está na sua zona de conforto. A partir do momento que você sai dessa zona de conforto e tenta o inglês para você conseguir se comunicar melhor quando for fazer compras ou quando você precisar de algum serviço, isso vai te fazer bem. E uma outra dica que eu queria falar, além de você se expor ao idioma, tem um aplicativo chamado Grammarly. O Grammarly é um aplicativo gratuito que você pode instalar tanto no seu celular quanto no seu computador. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado e que de alguma forma você se sinta encorajado a falar o inglês, testar, porque a gente começa aos poucos. E encaminhe esse vídeo para alguém que esteja precisando ouvir todas essas sugestões. Espero vocês no próximo vídeo ou então lá no Instagram. Um abraço. Tchau, tchau.